Boa noite, meus irmãos, graça e paz, vocês que nos assistem através desse canal. Nosso culto hoje será totalmente online. Nós estamos reformando a igreja, pintando, organizando algumas coisas. Nós vamos fazer um culto totalmente transmitido. Gostaria de convidá-los, a todos que estiverem me ouvindo, a curvar sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença, nesse dia que é um dia do Senhor, separado para Ti, nesse tempo separado para o Senhor, para a glória do Teu nome. Aqui estou na Tua casa, na Tua presença, para transmitir a Tua palavra ao Teu povo. Que o Senhor use este instrumento, essa plataforma do Facebook, para alcançar as pessoas, que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações, que a mensagem do Senhor venha falar conosco, que o Senhor também possa visitar a cada um que vier a ter acesso a estes momentos, que possam ser visitados pelo Teu Espírito. Fala conosco, Senhor, nesta noite, de acordo com a Tua boa mão, com a Tua boa vontade. Ser com cada parte desse culto, com as orações, com os avisos, com a mensagem, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. É assim que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Inicialmente quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, no Salmo de número 32, livro dos Salmos, capítulo 32, Salmo de Davi. Davi foi o autor da maioria dos salmos, principalmente do chamado livro 1, que vai até o capítulo 41. Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dor. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a Tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muitos sofrimentos terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Aleluia! A palavra nos garante que ao confessarmos os nossos pecados, somos perdoados pelo Senhor. Que nós possamos diariamente nos atentar para isso e confessar a nossa iniquidade, o nosso pecado ao Senhor, a nos arrependermos e a mudarmos de vida, a vivermos como verdadeiros cristãos, servos do Deus Altíssimo. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pelo perdão que encontramos em Cristo Jesus. Obrigado porque a Tua palavra nos garante que o Senhor é aquele que nos perdoa, é aquele que nos cura, é aquele que nos salva, é aquele que cuida de nós. Nós louvamos ao Senhor por este privilégio, em o nome de Jesus. Amém. Quero dar alguns avisos antes de lermos o texto bíblico, da mensagem desta noite. Os trabalhos da igreja continuam. Na quarta-feira nós temos a reunião de oração, às 19 horas aqui na igreja. A reunião de oração é sob a liderança das irmãs, mas é aberto para toda a igreja, 19 horas, toda quarta-feira. Quinta-feira, às 19h30, estamos tendo o nosso estudo bíblico,
transmitido através da plataforma Zoom, estudo bíblico, e nós estamos estudando o panorama bíblico. No momento estamos no Antigo Testamento e iniciaremos nesta quinta-feira o livro de Números. Nós já estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico e entraremos em Números essa semana. E no domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração, presencial e com transmissão ao vivo pela internet através do Facebook. Teremos também daqui a alguns dias, no início de março, provavelmente no segundo domingo de março, o aniversário da igreja. Nós estamos preparando a igreja, pintando a igreja por dentro, por fora, organizando algumas coisas para o aniversário da nossa igreja. Queria desde já convidar todos para estarem participando, para estarem orando por isso, pedindo a direção de Deus, para que seja uma festa abençoada na presença do Senhor. Lembro aos irmãos que também, provavelmente essa semana, nós já estaremos fazendo a convocação da Assembleia Geral Ordinária para a eleição da nova diretoria para o biênio 2021-2022, que também deverá ser feito a partir da segunda quinzena de março. Além disso, estamos preparando para um grande bazar de utilidades. Eu quero chamar aqui a Raquel para vir falar deste bazar. Raquel, por favor. Graça e paz a todos que estão nos ouvindo. Graças a Deus, é bom demais poder participar da casa do Senhor. Esse bazar que nós estamos planejando é em prol do nosso púlpito. Esse nosso púlpito, que acho que eu não sei se vocês dão para ver, ele é improvisado de 3 anos atrás. Ele é um tecido que nós colocamos. Eu pensei que até um tijolinho, mas não é. Mas eu queria que você pensasse, olhando para esse púlpito, olhando os tijolinhos aqui, e pensasse, você doando para o bazar aquilo que é sobressalente na sua casa. O que é isso? A criança, eu tenho brinquedos que eu não uso mais, doa. Ela também está com um tijolinho aqui, ela está colocando um tijolinho no nosso púlpito. A senhora tem várias utilidades dentro da cozinha, mesa, banho, que não usa mais, seja de concha, prato, a copo, aqueles copos que a gente vai colocando plástico para colocar água, tapuér, marinex, forma, tudo é bem-vindo. Rapazes e adolescentes, eu queria também falar, você vendeu o seu celular ou comprou outro, tem capinha? Doe. Tem canetinhas? Doe. Material que você escolar que você não usa mais? Doe. Tem bolsa? Doe. Homens. Tem ferramenta que vocês podem doar, coisas que vocês colocam no carro e agora não colocam mais, doem. Tudo que não serve para vocês, mas está de bom estado e bom uso, roupas, tudo isso é muito bem-vindo. Roupa, cama, mesa, banho, brinquedos, utilidades domésticas. Nós estamos com bastante, graças a Deus tem chegado eletrodomésticos para nós também. E nós vamos colocar no bazar no preço acessível. Nós temos mandado foto para vocês. E assim vai ser. Vai ser uma grande festa. Eu sei que eu quero que todo mundo contribua. Ah, não tenho nada para contribuir. Um vaso de planta que você fez uma mudinha, é bem-vindo. Vaso de planta é bem-vindo. Um balde, tudo é bem-vindo. Participem. Não fique ninguém sem participar. De criança a idoso. Todos podemos participar. E assim nós vamos juntos poder estar participando da compra do nosso púlpito. Muito obrigada. Amém, que coisa boa sermos participantes. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens sobre o tema uma igreja extraordinária, uma igreja que nós desejamos ser, nós desejamos participar. Nós estamos fazendo uma meditação pensando na igreja de Filipos, na igreja aos Filipenses, e hoje nós vamos ler capítulo 1,
carta de Paulo aos Filipenses, vamos ler do verso 1 ao verso 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, a graça e a paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, e na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos até aqui. Semana passada nós vimos uma série de coisas e lemos Atos capítulo 16, onde narra a chegada de Paulo a Filipos e a instalação da igreja ali em Filipos. Nós vimos que a igreja de Filipos foi fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo foi a Filipos depois de ter uma visão de um varão macedônio que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então podemos dizer e afirmar sem medo que a igreja foi fundada pela orientação e direção de Deus. A nossa igreja aqui em Rio Verde não é diferente, foi fundada pela orientação de Deus, na direção de Deus. A igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada na Europa, é uma igreja que abre o território europeu para o Evangelho, é uma igreja principalmente de gentios. Paulo foi enviado aos gentios. A igreja teve início com a conversão de uma mulher de Lídia, uma vendedora de púrpura, que estava aberta para ouvir o Evangelho e que constrange Paulo a ficar na cidade por um tempo, e ela se converte e rapidamente vai para o batismo. E vimos na semana passada que as pessoas que têm um encontro real e verdadeiro com Cristo, elas desejam fazer parte da família de Deus, desejam fazer parte da igreja, e por isso elas seguem a ordenança do batismo e passam pelo batismo nas águas. Foi em Filipos também que Paulo e Silas foram presos, açoitados, e como resultado dessa prisão e desse açoite, houve a conversão do carcereiro e de toda a sua casa, que após entender o Evangelho, ouvirem e aceitarem ao Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas, também foram batizados. A Bíblia garante em Marcos capítulo 16, verso 16, que quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. O batismo é uma marca dos que creem. E você que frequenta a igreja, já quem sabe há algum tempo, e ainda tem dúvidas se você quer se batizar, assumir esse compromisso público de fé e de devoção e de obediência ao Senhor Jesus Cristo, eu te convido a, em primeiro lugar, fazer um compromisso público com Ele, a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você clama pelo batismo, você deseja fazer parte da igreja. O livro de Atos nos mostra isso, a igreja de Filipos nos mostra isso, que era uma igreja que tinha esse desejo. A carta foi escrita, nós vimos isso na semana passada, com Paulo preso, muito provavelmente em Roma, e ele diz que ele estava preso, e ele escreve essa carta para alegrar a igreja de Filipos, para agradecer a igreja pelo apoio, pelo companheirismo, pelos donativos, pelas ofertas. Paulo agradece a igreja, e Paulo então no verso 1, nós vimos aqui ainda na semana passada, ele se identifica dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo,
Paulo se identifica como servo, como escravo, como aquele que serve, assim, a exemplo de Cristo. É uma igreja, a igreja de Filipos, a igreja extraordinária, a igreja que desejamos ser, é uma igreja em que a liderança serve aos irmãos, a igreja em que nós nos consideramos servos e não senhores. E eu falei isso na semana passada, que nós queremos ser assim, e Paulo se identifica como servo de Jesus Cristo, a todos os santos, inclusive bispos e diáconos, e explicamos que na cabeça de Paulo e no texto, a palavra santo quer dizer todos aqueles que tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, foram separados do mundo para a glória de Deus, agora pertencem a Jesus, agora servem a Jesus. E Paulo elenca aqui, além dos santos, ele fala de bispos e diáconos. Nós falamos na semana passada que no Novo Testamento, as palavras bispo, pastores e anciãos e presbíteros são usados intercambiavelmente umas pelas outras. É a figura do pastor, é a figura daquele líder que foi colocado por Deus para pastorear o rebanho. E Paulo diz, olha, inclusive para a liderança da igreja de Filipos, eu estou me apresentando como servo. E essa palavra de agradecimento, de gratidão, essa palavra que eu venho trazer através dessa carta, é para todos vocês. Paulo cita os diáconos, e nós falamos aqui durante alguns domingos da qualificação da pessoa que Deus usa, e lá no texto de Atos 6, na instituição do diácono, nós vemos algumas dessas características, que eram pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de fé e de conhecimento bíblico. A pessoa, para exercer qualquer cargo de liderança na igreja, e em especial os cargos de presbiterato e de diaconato, precisam ser pessoas que amam a igreja, que amam o Senhor Jesus em primeiro lugar, que sejam crentes em Cristo Jesus, comprometidas com a igreja, que selaram a sua vida através da água do batismo, mas pessoas que amam a palavra de Deus, que têm conhecimento bíblico e que não se conforma com o conhecimento que tem, está sempre estudando, querendo mais, aprender mais, e essa era uma marca dos diáconos. E Paulo termina essa saudação recomendando à igreja graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E falamos na semana passada, e vale lembrar aqui, que graça fala daquilo que nós recebemos da parte de Deus sem merecermos. Foi a graça de Deus que nos alcançou. Paulo vai dizer em outra epístola que nós éramos inimigos de Deus, afastados de Deus, quando o Senhor nos chamou, nos resgatou, nos impulsionou à fé, nos alcançou. E isso é por graça, é por misericórdia. E além disso, ele traz para nós uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que independe das circunstâncias, uma paz que o mundo não pode receber. E essa graça e essa paz que Paulo deseja para a igreja. E é por isso que nós cumprimentamos os irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e de Jesus Cristo, seu Filho. E Paulo, a partir deste momento, dessa saudação, ele vai começar a falar na igreja de Filipos através da carta, e é uma carta de ação de graça, é uma carta de alegria, e Paulo vai dizer que ele dá graças a Deus por aquela igreja. Verso 3 e 5, 3 a 5, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo se lembra daquela igreja com muito carinho, com muita alegria, e ele dá graças a Deus por aquela igreja, dá graças a Deus pela cooperação daqueles irmãos, pela maneira que aqueles irmãos entendiam o Evangelho e trabalhavam para o Senhor. Uma igreja pequena, uma igreja pobre, mas uma igreja que sempre contribuiu com o ministério de Paulo, não apenas em orações, em apoios, mas financeiramente também. E Paulo escreve para agradecê-los e para dizer-los: vocês não fiquem tristes que eu estou preso, que enquanto eu estou preso, o Evangelho está sendo pregado. É uma carta que tem um início completamente diferente, por exemplo, da carta aos Gálatas, que Paulo inicia dando uma repreensão àquela igreja da Galácia,
quando ele diz no verso 6 do capítulo 1: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há muitos que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo, na igreja aos Gálatas, ele chama a atenção: vocês estão afastando do evangelho, mas nessa igreja simples, amorosa, cooperadora, Paulo lembra dela com carinho e diz que faz súplicas constantemente, diariamente por eles. A igreja de Filipos era uma igreja ativa, trabalhadora, missionária, uma igreja que tinha bom testemunho e uma igreja que tinha liberalidade, uma igreja que era com o coração aberto para doar, para dar. Em Corinto nós temos um mau testemunho de uma igreja mesquinha, cheia de pecado, uma igreja cheia de contenda, cheia de partidarismo. Na igreja de Filipos é totalmente diferente, uma igreja unida, uma igreja totalmente positiva. Nós não vemos Paulo repreendendo a igreja. Há igrejas como a da Galácia, cheia de problemas doutrinários, há igrejas como a de Corinto, cheia de problemas doutrinários, brigas e maus testemunhos, mas há também igrejas como a de Filipos, igreja extraordinária, igreja que queremos ser, uma igreja boa, amorosa, que dá alegria a quem convive com ela. E a pergunta que nós temos que fazer é: que igreja estamos construindo? Olhemos para o texto, verso 3 ao verso 8. Verso 3 e 4, Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Lembrar-se da igreja fazia Paulo dar graças e sempre orava por ela. Uma das funções do apóstolo, a função pastoral, é a sacerdotal, é interceder pela igreja. E a igreja de Filipos motivava Paulo a orar, a agradecer incessantemente por eles, devido ao amor e o carinho que eles tinham. Algumas igrejas cometem o erro previsto lá em Hebreus capítulo 13, verso 17, quando diz o seguinte: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Há igrejas que os pastores e a liderança gemem. Filipos não era assim. Paulo se alegrava com aquela igreja. Meus irmãos da igreja cristã evangélica de Rio Verde, o que será que os pastores que passaram aqui, ao lembrar de nós, o que eles pensam? Como que eles têm coragem de orar por nós? Será que oram por nós com alegria e gratidão? Ou será que o dia que falaram nós vamos embora é aquele dia do alívio? É o dia de falar: graças a Deus o Senhor tirou dos meus ombros esse peso. Nós temos que pensar nisso. Que igreja somos? Que ovelhas somos? Como temos tratado os nossos líderes? Como temos obedecido aqueles que velam por nós, que gemem por nós em oração? Como temos cuidado deles? Como temos nos importado com eles? Um pastor deve amar a sua igreja que pastoreia, mas mesmo amadas, há igrejas turronas, difíceis. Nós falamos isso semana passada. Igrejas que as pessoas se acham donas, famílias e líderes que são donos da igreja, se sentem donos de departamentos da igreja, mas a igreja de Filipos não era assim. E eu quero reforçar o que eu falei semana passada: a igreja só tem um dono, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor dessa igreja. O pastor Paulo não é o dono da igreja, os presbíteros não são os donos da igreja, as famílias fundadoras não são donos da igreja, os líderes de departamento não são donos da igreja, ainda que pensem assim, estão redondamente enganados. A equipe de música não é dona da igreja, o Senhor Jesus é o dono da igreja, o Senhor Jesus é aquele que reina. A igreja de Filipos, a igreja que queremos ser, a igreja extraordinária, não é assim. Olha agora o verso 5: pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Esse é o motivo da alegria de Paulo, a cooperação daquela igreja no evangelho, uma igreja que todos trabalhavam para
a expansão do Evangelho. Uma igreja totalmente diferente da igreja moderna, da igreja que às vezes nós não temos coragem de falar, mas pensamos. Faça tu, pastor, que é pago para isso. Ou você, liderança. Eu não fui eleito, eu não tenho essa responsabilidade. Lê do engano, meus irmãos. A responsabilidade de fazer a propagação do Evangelho, a responsabilidade de trabalhar na obra do Senhor é de todos nós. A igreja de Filipos não era uma igreja inativa, era uma igreja que cooperava, e principalmente de duas maneiras. A primeira delas com um bom testemunho. Olha o que diz o texto de Filipenses capítulo 2, versos 14 a 16. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Meus irmãos, a murmuração, a reclamação é um péssimo testemunho. A igreja de Filipos era uma igreja que testemunhava com a sua vida, com a sua alegria, com a sua disposição em trabalhar, o quanto é importante servir ao Senhor. Mas não apenas ela dava o testemunho, mas ela também era uma igreja que havia uma liberalidade financeira. Os irmãos contribuíam com alegria. Olha os capítulo 4, versos 14 a 16, Paulo vai dizer assim: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante ao dar e receber, senão unicamente vós. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo diz que desde o início daquela igreja, desde o momento da conversão, desde o surgimento da igreja até agora, mesmo Paulo agora longe da igreja, a igreja continuava constantemente, sem altos e baixos, cooperando com o Evangelho, contribuindo com o Evangelho. E a palavra cooperação é koinonia, da onde vem a palavra comunhão, significa compartilhamento de fé em forma fraterna. As pessoas contribuíam e contribuem não por peso, mas por alegria, pelo privilégio de participar da obra de Deus, pelo privilégio de participar da expansão do Evangelho. A igreja de Filipos era uma igreja compartilhadora, amiga, e uma igreja que se aperfeiçoava. Uma igreja fraterna. Olha o verso 6 agora. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Deus começou a boa obra, e é Ele mesmo que a aperfeiçoará, que a completará. Nós não podemos ser uma igreja estagnada, nós precisamos crescer em conhecimento, em graça, em trabalho e em frutos na presença do Senhor. Havia um processo de aperfeiçoamento constante na igreja de Filipos. A igreja extraordinária, a igreja que agrada ao Senhor, a igreja que cresce em conhecimento, em graça, é uma igreja que não se acomoda. Muitos crentes começaram a vida cristã, mas não se aperfeiçoaram. Muitos falam assim: antigamente eu fazia isso, antigamente eu fazia aquilo, e hoje? Eu antes, quando eu me converti, eu li a Bíblia toda. Quando eu me converti, eu li a Bíblia, eu ouvia cânticos, eu não faltava um trabalho da igreja, eu queria participar de tudo. Mas e hoje? Por que você não está se aperfeiçoando? Por que a sua alegria não está na convivência dos irmãos? Por que a alegria não está no teu coração quando se fala da palavra de Deus, da oração, da casa de Deus? Por que você se abate com as tristezas e as decepções do caminho, com os espinhos da vida? A igreja de Filipos era uma igreja que prosperava, é uma igreja onde não havia estagnação espiritual, porque a estagnação, a mornidão, a apatia espiritual impede o testemunho e a liberalidade. Meu irmão, minha irmã, como vai a sua vida com Deus? Como está a sua fé? Você está crescendo em conhecimento, em graça, em intimidade com o Senhor? Quanto tempo você ora por dia?
Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Quantas vezes você já leu as Escrituras todas? Como é o seu momento de intimidade com Deus? Você faz a sua devocional diária? Isso para você é um momento de gratidão, de alegria ou é um peso? Por que é um peso? Por que é chato? Porque o teu coração não está nisso. Precisamos rever os nossos conceitos, rever as nossas práticas. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia diz que aquilo que enche o nosso coração é aquilo que nós fazemos. Precisamos ser uma igreja aconchegante, uma igreja que não é estagnada, uma igreja que cresce, uma igreja que vive em oração, em intimidade com o Senhor. Verso 7 diz o seguinte: aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Outra versão diz assim: eu vos retenho no meu coração. Reter é um verbo que dá a ideia de prender. Paulo estava preso, e ele faz um jogo de palavras com isso. Nós já lemos capítulo 1, que ele diz, na semana passada, verso 13 e 14, ele diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra. Da mesma maneira que ele está preso, ele quer prender a igreja ao seu coração. Ele prendeu a igreja ao seu coração. Aquela igreja estava no coração de Paulo. A prosperidade daquela igreja, o envolvimento dos irmãos era um motivo de alegria, de oração diária de Paulo. Isso porque aquela igreja era uma igreja solidária. Era uma igreja que estava com Paulo quando ele estava em Filipos, mas também quando ele estava nas prisões. Era uma igreja que junto com ele testemunhava do Evangelho. Uma igreja que apoiava o seu ministério. Uma igreja que se solidarizava com ele. Ela, a igreja, se identificava com o ministério de Paulo. E ele aprendera em seu coração. Ele não sentia apenas afeto por algumas pessoas, mas diz o texto, por todos vós. Paulo não tinha panelinhas, não tinha grupos. Paulo tratava todos iguais. A igreja não era uma igreja, era uma igreja que estava comprometida, fechada com o pastor e os propósitos que Deus tinha colocado no coração dele. Jesus disse o seguinte: aquele que comigo não ajunta, espalha. Como vamos trabalhar, como vamos crescer, como que a nossa casa será abençoada se a igreja não se unir em torno daquilo que Deus tem mostrado, que tem falhado, se não formos unidos e não estivermos juntos, comprometidos com o mesmo propósito. Eu quero te convidar nessa noite a entrar nesse propósito, a não olhar para os defeitos dos irmãos, a não olhar para o defeito do pastor, a não olhar pelas falhas da nossa igreja ou pela nossa estrutura, mas olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que te chamou e que quer completar essa boa obra no teu coração, e que você faça como a igreja de Filipos, seja uma igreja, alguém cooperador, alguém que contribui, alguém que ajuda, alguém que participa, alguém que ora, alguém que se compromete, alguém que se envolve com os trabalhos da igreja. Verso 8, Paulo diz assim: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Eu tenho saudades. Que coisa linda. Feliz é o obreiro que pode lembrar sem amargura da igreja que pastoreou. Feliz é a igreja da qual pode lembrar do pastor que passou por aqui com saudade. Será que os pastores que passaram aqui sentem saudade, são felizes? Tem saudade dessa igreja? Você tem saudade dos pastores que passou aqui? Ou você é daqueles que passou, quem vive de passado é museu, ainda bem que foi embora, ainda bem que partiu para outro canto? Se esse sentimento está em nossos corações, há algo errado. Nós ainda não somos uma igreja segundo o coração de Deus. Quero concluir dizendo que uma boa igreja, uma igreja extraordinária, é aquela que desperta saudades em quem viveu nela. Os irmãos que passaram aqui, que foram embora, qual o sentimento que tem da igreja de Rio Verde?
Será que eles estão saudosos? Ou, foi um tempo, mas passou, ainda bem que eu saí. Uma boa igreja, uma igreja extraordinária, é uma igreja solidária aos obreiros do passado e do presente, aos missionários e aos que enfrentam lutas. Qual é o teu sentimento para com aqueles que passaram aqui, para aqueles que estão aqui na liderança? Nós vamos eleger novos presbíteros, novos diáconos, novos membros da mesa. Qual é o seu sentimento para com essas pessoas que se dedicaram hoje e no passado? Qual é o sentimento que você traz dos pastores que deram a vida aqui 5 anos, 7 anos, 3 anos? É mágoas, é rancor ou é saudade? Carinho. Uma igreja extraordinária, uma igreja que sentimos saudade dela. Essa é a igreja em que os pastores oram com alegria, sabendo que Deus está trabalhando nela. Não apenas o pastor que está presente, mas aqueles que também passaram. Essa é a nossa igreja. Meus irmãos, eu quero te desafiar, se não é, a sermos assim. Às vezes eu percebo que algumas coisas no passado da igreja ainda não foram curados. Há irmãos aqui que não estão curados de pastorados anteriores. Há irmãos aqui que não estão curados de problemas do passado. Nós precisamos pedir perdão a Deus e perdoar os nossos irmãos, perdoar a liderança e ser perdoado por Deus também e seguir em frente com alegria. Não cabe no nosso coração raiz de amargura, tristeza. É alegria, alegria, alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Talvez esse seja o motivo de você viver uma vida espiritual medíocre, fraca, inconstante, falta alegria verdadeira. Vou repetir o que eu falei semana passada. Talvez eu e você devamos orar mais como Davi. Senhor, restitui-me a alegria da salvação e não tires de nós o teu Espírito. Meu desejo, como pastor da Igreja Cristã Evangélica de Rio Verde, é que sejamos uma igreja assim, uma igreja extraordinária, aos moldes da igreja de Filipos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou registrado todas essas características da igreja de Filipos, para que possamos, como igreja, nos espelhar nela. Que esse ano que se inicia, depois de um ano tão difícil, e que ainda começou difícil, seja um ano que mude a nossa história, que mude a história de cada uma das nossas vidas, que mude a história dessa igreja, que sejamos uma igreja cooperadora, que sejamos membros ativos do corpo de Cristo, que desejamos ardentemente falar do amor e da misericórdia do Senhor, que sejamos uma igreja que testemunha diariamente com as nossas vidas, com as nossas atitudes, para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, a reforma da igreja. Abençoa, Senhor, o aniversário da igreja que está chegando. Abençoa os planos, os projetos. Senhor, abençoa a nossa cidade. Livra o teu povo da contaminação. Dá sabedoria, discernimento, prudência a cada um de nós, para trilharmos o caminho conforme o Senhor tem nos dirigido. Dá sabedoria, que não brinquemos com essa contaminação. Possamos ter zelo, possamos dar testemunho com o nosso zelo. Sei, Senhor, que o nosso estado está enfrentando tantas dificuldades com esse vírus. Quero orar pelas pessoas de Goiânia, com problemas de não ter mais leitos na UTI. Quero me lembrar, Senhor, do meu primo, Tiãozinho, que está na UTI, que foi entubado. O Nena, que também foi entubado. Aqueles 2 primos que foram informados hoje, que também estão com Covid, e tantos outros, pastores, amigos, colegas, famílias inteiras, pessoas que nós nem conhecemos e que estão enfermas, carentes. Estende a tua mão, cura, restaura, livra o Brasil desse vírus, e que a tua igreja seja um diferencial de sabedoria, de prudência, de cooperação para a glória do teu nome. Que o Senhor seja conosco em todos esses projetos, os projetos que o Senhor tem colocado nos nossos corações, frutifiquem para a glória do teu nome. E no teu nome eu quero abençoar o teu povo dizendo:
que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, sobre toda a igreja de Deus na face da terra, hoje e sempre, até a glória de Jesus. Amém. Tenham todos um excelente final de domingo, na presença do Senhor, uma semana abençoada, e amanhã cedo teremos já o Lendo a Bíblia com o Pastor. Estamos quase terminando o Evangelho de Marcos. Estamos lendo um capítulo por dia das Escrituras, lendo juntos. Aproveite, entre lá, participe, desfrute ao amanhecer da palavra do Senhor. Deus nos abençoe. Até semana que vem.